I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Estou voltando junto com você na segunda parte da história de Jó. Veremos agora o tema: os íntegros também sofrem. Jó nos convida a examinar a base de nossa fé em Deus. Jó perdeu bens e membros de sua família e sofreu distanciamento de seus amigos. Essas situações abalaram até os alicerces de sua fé. No entanto, ele se apegou à fé ao confiar em Deus e mostrou que as acusações de Satanás eram falsas. Mesmo em suas queixas, Jó reconheceu que somente Deus podia dar as respostas de que ele precisava. Quando quis morrer, foi apenas para ter alívio até que Deus pudesse interagir com ele em condições mais favoráveis. Quando quis um mediador, foi para ajudá-lo a encontrar favor diante de Deus. Quando se queixou de que Deus não o ouvia, foi porque sabia que suas respostas teriam de vir do Senhor. Essa é a essência da fé. Sim, o pecado traz sofrimento, mas a acusação de Satanás não é necessariamente verdadeira. Hoje em dia, há quem imite certamente os amigos de Jó, ao equiparar integridade com bênçãos. Em seu cerne, porém, essa equiparação expressa incredulidade, pois se recusa a perceber que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Deus nos revelará mais tarde. Como o apóstolo Paulo lembra, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Não fomos criados para saber tudo, nem para entender tudo. Existem algumas coisas que somente Deus compreende e Ele nos dirige conforme sua vontade soberana. Devemos aceitar pela fé aquilo que Ele permite em nossas vidas. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos confiar em Deus. Os conselheiros de Jó. Provérbios ensina que é bom ter muitos conselheiros, pois eles proporcionam segurança e aumentam a probabilidade de sucesso. Jó mostra que os conselheiros também podem ser enganosos, ainda que sejam aptos de uma boa teologia ortodoxa. Em vários momentos, os consoladores de Jó discorreram sobre o princípio bíblico da semeadura e da colheita, profundamente inserido na aliança. Não podemos simplesmente rejeitar as palavras deles, pois muitas de suas colocações são ensinamentos corretos a respeito da natureza de Deus e de seu modo de interagir com os seres humanos. No entanto, os amigos de Jó aplicaram esse princípio de forma equivocada. Não levaram em conta a vida de Jó, não mostraram em que ocasião ele havia semeado o mal, e depois ameaçaram que viria sobre ele o julgamento divino. Desconsideraram a fidelidade de Jó, concentraram-se em seu sofrimento e concluíram que ele estava colhendo os frutos do pecado. Por fim, Deus chamou esses conselheiros de mentirosos. Uma lembrança de que até a teologia mais ortodoxa precisa ser aplicada de modo correto, a fim de agradar a Deus e de edificar os outros. Embora seja saudável analisar os conselhos de várias fontes, devemos compará-los com aquilo que cremos ser correto diante de Deus. O Senhor pode usar conselheiros humanos para nos ajudar a identificar sua vontade, mas é o próprio Deus quem nos guia. Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro, que personifica todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A inocência de Jó. Os consoladores de Jó não conseguiam aceitar
que um humano pudesse ser de fato inocente. A asserção de inocência de Jó também é conflitante com o ensino bíblico, segundo o qual ninguém é justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e não alcançam o perdão da glória de Deus. Jó estava certo ao proclamar sua inocência? As palavras de Elifas e dos outros não se aplicam a Jó. Quando negaram que ele pudesse estar certo ou que pudesse ser puro, estavam se referindo à diferença qualitativa absoluta entre a criatura e o Criador. Mas Jó não afirmou-se absolutamente puro. Reconheceu os pecados de sua juventude e tinha consciência da necessidade de que suas faltas e sua culpa fossem cobertas. Não obstante, declarou repetidamente ser íntegro e inocente em seu relacionamento com Deus. Até mesmo Elifas reconheceu que a vida de Jó era justa. Jó demonstrou uma fé que o levou a buscar insistentemente sua audiência diante de Deus e o fez apegar-se com firmeza à justiça divina, apesar de sua experiência imediata. Ele continuou a buscar seu Redentor, embora a justiça de Deus exija, por vezes, um mediador, e talvez não fique evidente antes da morte. Ela garantiu a absolvição de Jó. Nenhuma calamidade poderia separá-lo do amor de Deus, ainda que ele não soubesse que esse amor viria em Cristo Jesus. Jó viveu por fé e não pelo que ele via. Quando colocado diante da luz da justiça absoluta de Cristo, Jó é pecador como todos nós. Não foi declarado justo por seus atos, mas sim por sua fé, com base na qual Deus o considerou homem íntegro e correto. Deus fez o mesmo por nós quando, de modo semelhante a Jó, depositamos nele toda a nossa confiança. Como entender o livro de Jó? Desde que Jó foi escrito, seus leitores têm dificuldades de lidar com a tensão entre os aspectos positivos e negativos do caráter de Jó. A aprovação conferida a ele no começo do livro é inequívoca e, no entanto, mais adiante, ouvimos Deus lhe perguntar: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Porá em dúvida a minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? As perguntas de Deus levaram diversos intérpretes a acusar Jó de falar demais e até mesmo de fazer confusão entre a obra divina e os efeitos de Satanás. Algumas interpretações contemporâneas concordam com os conselheiros de Jó e o culpam por seu sofrimento. Há ainda quem diga que ele faz e ele o argumente que o sofrimento de Jó era uma forma amorosa e santificadora da disciplina enviada por Deus. Nem mesmo os fiéis estão isentos desta disciplina, mas essa explicação é totalmente contrária às razões apresentadas nos versículos iniciais do livro. Jó sofreu porque Deus quis provar a integridade de seu servo para Satanás. A avaliação que Deus faz da vida de Jó é positiva do começo ao fim. Esse ponto de vista favorável tem continuidade no Novo Testamento, em que Jó é mostrado como exemplo de perseverança a ser imitado. A fim de entender Jó, precisamos considerar que suas reações são normais. Ele não permanece como uma rocha em reverente estoicismo, como se não fosse afetado por suas provações. Também não se faz de herói que desafia suas dificuldades como se jamais pudessem derrubá-lo. Reage de modo natural a qualquer ser humano. Esbraveja, protesta, geme e até mesmo vacila entre convicções e desespero,
mas não desiste em momento nenhum. Não amaldiçoa a Deus e não faz uma falsa confissão de culpa na esperança de que com isso o Senhor lhe dê alívio. Embora Jó não consiga entender sua situação, sabe que Deus tem as respostas. Jó, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por este dia. Este foi um comentário do livro de Jó. Peço a você que leia na íntegra todo o livro para que mergulhe com profundidade nesta história. Eu sou Apolo, diácono da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!